Muito bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje, domingo, dia 27 de março de 2022, é isso aí. A gente, quando entra nesse encontro pela manhã, aqui às 6 horas e 30 minutos em nosso relógio, nós queremos meditar e entender um pouco daquilo que passou a semana. Lembrando que essa semana tivemos aí o escândalo dos pastores que pediram ouro para poder facilitar o negócio lá no MEC. Também tivemos aí o depoimento daquele cidadão que, infelizmente, eu acho que ele não falou muita coisa que prestasse. Não vou entrar nesse assunto, vou deixar para lá. Mas vamos aí vivendo o dia a dia, cada dia com seus problemas. Lembrando que meu carro está com defeito, nós temos que consertar o carro. Nós pedimos um Pix, então o Pix está aqui, ó. O Pix está aqui, perto de São Paulo Apóstolo, botei aqui para a gente poder ajudar a consertar o carro. Vou fazer igual do Dallagnol, vou aprender o Lula. Vou chamar o Lula de ladrão daqui a pouco, quem sabe alguém me dá algum dinheiro. Porque eu estou trabalhando honestamente, pedindo tudo na boa e não estou conseguindo. Por enquanto eu consegui cerca de, acho que foi 5% do valor que eu preciso. Tá bom, né? 5%, pelo menos alguma coisa. Mas obrigado a você que está ajudando, obrigado àqueles que estão colaborando, obrigado a todos vocês que nos ajudam a produzir também aqui no YouTuber. Lembrando que hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 3, depois capítulo 15, versículo 11 ao 32. A gente, quando lembra desse Evangelho de hoje, eu particularmente tenho uma memória do texto lá, da canção, né, muito alegre, que pediu, que era meu, né, partia um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também, no fim, meu mundo era irreal. É a parábola do filho pródigo. Ou alguns falam parábola dos 2 filhos, alguns falam parábola do filho ingrato, outro fala dos filhos egoístas. E o texto mais bonito que eu aprendi lá no cursilho é a parábola dos 2 filhos, né, do pai rico em misericórdia. É uma parábola que parece uma novela. Na semana passada, nós lemos um texto lá da figueira que estava para ser cortada, não é isso? A gente leu lá Lucas capítulo 13, versículo 1 ao 9. Ou ainda quando, no texto de ontem, quando a gente leu lá no Lucas capítulo 18, 9 a 14 ficou maravilhoso. 14, a gente para pensar como que a gente vive esse contexto. Serve para ajudar a entender essa parábola. No texto de ontem, de sábado, nós lemos o texto onde um homem vai ao templo dizendo: eu não sou igual aos outros, eu sou um homem fiel a Deus, sou cidadão de bem. Serve para a gente entender bem. E nós somos convidados hoje, nas leituras de hoje, Josué capítulo 5, versículos 9a, depois versículo 10 ao 12, o Salmo 33, entre parênteses 34, e 2 Coríntios capítulo 5, 17 a 21, e Lucas 15, versículo 1 ao 3, depois versículo 11 ao 32, para a descoberta de um Deus que nos ama como um pai. O Deus que nos ama de uma forma muito, muito assim próxima. E como diz o caso do meu amigo professor Carlos Henrique Medite, ele diz que Deus nos ama profundamente com um coração de mãe. É isso mesmo, um coração de mãe. A gente consegue entender isso? Alguém vai dizer, heresia agora? Não. É porque é um amor tão grande que nós não sabemos explicar. É um amor que nos toma. Ou ainda, como alguns preferem dizer, como Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, que Deus é uma galinha tomando conta dos pintinhos. Não pode ser a galinha lá de casa, né? Mateus 23, versículo 27, quando a galinha lá de casa ela foi brincar foi perto da cerca lá onde tem um cachorro brabo, um dos filhotes dela, um dos pintinhos foi pego. Então não pode ser o exemplo da galinha da casa da minha mãe lá, não é isso? Que a gente tem lá uma galinha tinha 5 filhotes, agora já tem 2, porque ela vai perto da cerca. Aí tem um cachorro lá bom de comer galinha, que é uma beleza. Melhor, comer pintinhos. Bom, a gente ainda olha para esse contexto aí, nessa frase aí da lógica, que a gente olha do Evangelho de hoje, a lógica do humano, o revanchismo ou da mágoa. Deus tem um jeito todo especial de lidar com cada pessoa. Ele está longe da religião excludente e legalista que muitos de hoje aqui na nossa sociedade, muitos praticam, seja eles leigos ou presbíteros ou bispos ou diáconos ou qualquer outra consagração da igreja. A religião excludente não é a religião de Jesus.
Desde o primeiro domingo da quaresma, estamos seguindo um ciclo. Primeiro domingo vamos ao deserto, o segundo domingo nós tivemos a montanha, e no domingo passado, no terceiro domingo, estávamos lá em Valença, tivemos o início da viagem de Jesus para Jerusalém. E durante essa viagem, ele vai sendo questionado pelos doutores da lei, pelos religiosos daquele tempo. E na semana passada, a parábola da figueira, que nós precisamos entender, que Jesus fala que o agricultor pediu mais um ano, e hoje, sendo o domingo da alegria, Jesus vem dizer que nós devemos, de forma muito consciente, neste domingo, olhar para o nosso retorno à casa do Pai, ao convívio do Pai. Que Deus nos guarda de forma muito amorosa. E Ele, hora nenhuma, condena, Ele cria uma atitude condenatória com o filho mais velho, ou a atitude condenatória, como muitas das vezes nós temos em nossas igrejas. Em todo o capítulo 15 de Lucas, Jesus vem apresentando parábolas que nos convida ao retorno à casa do Pai, que nos convida ao retorno à vida da comunidade. Por isso, talvez a gente não consiga perceber que este evangelho do capítulo 15 de Lucas nos ajuda a entender o autor sagrado que apresenta o fato. E Lucas, sendo homem de origem grega, faz questão de ressaltar as oportunidades de retorno, as oportunidades de retornar à comunhão, a oportunidade de estarmos em comunhão plenamente com a nova humanidade. Interessante que Lucas é o único dos evangelhos sinóticos, nós sabemos que os evangelhos sinóticos é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é o único que procura ressaltar bem essa parábola e procura ressaltar bem a misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Ele faz questão sempre de ressaltar essa possibilidade do retorno. A parábola de hoje conta pelo menos com alguns personagens, temos 3 personagens centrais, que é o pai, né, no Lucas capítulo 15, versículo 11, onde ele se apresenta, também o filho mais velho, Lucas 15, versículo 12, e o amigos da gastança, a gente sempre fala desses amigos aí que não aparecem, não tem nome, Lucas 15, 13 a 14, e o dono dos porcos, Lucas 15, versículo 15. E o funcionário fofoqueiro, aquele cara que vai dizer, ó, tá vendo? Olha só. E temos também aí o filho mais novo, que ele é ressaltado bem a situação dele em Lucas 15, 12. No contexto bíblico, todo pai tinha autoridade sobre os filhos. Os filhos eram quase como uma propriedade. Mas esse pai é diferente. Ele permite toda a liberdade, ofertando o amor sem igual. No domingo da transfiguração, o Pai diz para nós, e aquele domingo ele disse, esse é meu filho amado, e nele eu ponho toda a minha alegria. Escutai o que ele diz. E nesse contexto, esse filho se torna um ser invisível aos olhos daquele patrão que acolhe ele lá no capítulo 15, versículo 15, quando ele vai acolher ele fala assim, mais um só empregado. O patrão não se preocupa, hora nenhuma, se ele está com fome, se ele tem alguma miserabilidade, como que ele estava vivendo, a sua disposição era de servo dos porcos. Enquanto na casa paterna, ele tem outra posição. Então essa posição nos faz refletir sobre os donos das comunidades, aqueles irmãos e irmãs que às vezes são coordenadores, animadores, são ministros, são padres, bispos, diáconos, todos esses que exercem cargo de liderança. Os irmãos que não percebem o quanto devemos nos colocar como bons servos. O filho mais velho sempre foi o primeiro herdeiro e ele teria, certamente, ele não teria disponibilidade e disponível toda a herança da forma que o pai botou disponível. Quando o filho mais novo solicita o pai a sua parte, para muitos é um escândalo, contudo, se percebe naquele núcleo familiar, tem algum conflito. Pedir parte da herança, para muitos, é declarar ao pai o óbito do pai. Contudo, nesse contexto patriarcal, ninguém comenta sobre o papel da mãe, se ela está viva, quem é ela. Se percebe que o filho quer ser independente. A famosa frase de adolescentes que fala assim, quando eu crescer, quando eu fizer 18 anos, vou meter meu pé, vou comprar meu carro, fazer minha casa, e aí sonha com tudo isso, quando chega a 18 anos, não é bem isso. Chamar o filho mais novo de ingrato ou de outra coisa pode ser até mesmo uma injustiça da nossa parte. Lemos esse evangelho com tanta piedade e nos colocamos sempre como o filho que voltou, que pediu perdão, que o pai de amor o acolheu.
Quantas vezes nós somos o filho mais velho que fecha a porta da igreja, da comunidade, da família, colocando todo o direito canônico, os versículos bíblicos X, Y, K e W, diversas vezes citando um catecismo, e vamos perguntar ao bispo, ao papa, ao padre, ao diácono, a Deus, se ele concorda com a volta daquele filho que foi embora e está voltando. Quando não somos o empregado fofoqueiro, que conta o fato com uma lasciva do veneno, os amigos que a uma hora ou outra só serve para poder desgastar, explorar, maltratar e explorar toda coisa boa que a pessoa tenha. Nas relações profissionais, tratamos nossos semelhantes como escravos ou inferiores a isso, pois aqui se fala em comer lavagem de porcos. Nem isso ele tinha direito, comer como os porcos. Mas nós podemos ainda olhar para o filho mais novo como modelo de arrependimento e não nos arrependermos de verdade. Ou seja, o filho pródigo que retorna, nós colocamos às vezes as nossas falas e colocamos nossos sofrimentos e colocamos, olha, o filho pródigo merece perdão. E nós pedimos tanto o perdão de Deus, mas não perdoamos de fato. Na igreja de Jesus, somos todos irmãos uns dos outros. Sempre estamos como um filho ingrato, tomando a herança, que é a nossa própria vida, e gastando com coisas inúteis. E muitos daqueles que deveriam se inspirar, e deveriam nos inspirar no modelo de agricultor do domingo anterior, aquele que pede mais um ano, aquele que nos ajuda, aquele que fala, espera mais um pouquinho, ou mesmo a figura do Pai de misericórdia do Evangelho de hoje, mira no modelo farisaico, onde a lei e todo o preceito é o único sentido. A parábola ainda nos convida a sermos firmes em nosso propósito de permanecer com o Pai pelo seu amor. E não sair por aí seguindo qualquer vento ou modismo, ou qualquer ideologia. Se alguém se afasta da comunidade, devemos manter a porta aberta, se deixando guiar pela justiça, sem abandonar a misericórdia de Deus, que nos ama. O Pai, que acolhe o Filho com seu coração, feliz pelo retorno, deveria ser o coração de nossas igrejas, quando alguém retorna. Devemos fazer festa por todos que estão conosco, mas também uma festa em dobro pelo retorno daqueles que estão arrependidos, sobretudo nesse tempo da quaresma. A quaresma, na origem da igreja, era um momento de acolher os novos cristãos. E nesse domingo, ouvíamos que eles eram filhos que voltam, e por isso a comunidade está feliz. E lá no momento de cursilho de cristandade, nós temos uma palestra chamada Pai Rico de Misericórdia. E uma das ministrações mais importantes, pois diz para aquela pessoa que está ali, que o Pai está de portas abertas e as portas do coração estão abertas, cheio de saudade. O filho mais velho até tem sua razão. Razão pela situação, pelo sofrimento que o pai vivenciou. Imagina quantas vezes, quantas noites o pai chorou pela saudade daquele filho ingrato. Mas ele se perdeu quando foi ouvindo um servo pintar um quadro de sua maneira. A alegria do pai deveria ser também a alegria do filho mais velho, pois o pai diz que tudo que eles passaram junto, tudo que eles têm, pertence a ambos. Em Lucas 15, nós temos 3 parábolas. Primeiro, lá em Lucas 15, versículo 4 ao 7, a ovelha perdida. Depois, a moeda perdida, Lucas 15, 8 a 10. E por último, o pai de misericórdia, ou o pai rico de misericórdia, ou a parábola dos 2 filhos, ou ainda a parábola do filho ingrato, ou do filho pródigo. Tanto a ovelha como a moeda são uma propriedade que a pessoa tem que procurar. Mas no caso do filho, Deus, o Pai, espera que ele caia em si e decida retornar, pois ele se recorda do profundo amor que o Pai lhe transmitia. Aqui vale a pena contar uma história interessante que eu ouvi há um pouco tempo atrás, de um jovem que hoje é padre, que no meio do processo vocacional, na vida do seminário, por motivos que não me interessam, e não nos interessa de fato, saiu do seminário. E aí ele arrumou um trabalho, e sempre que ia para o trabalho, passava em frente a uma igreja.
quando passava, via aquele povo feliz. E ele se encantava por ver o povo feliz e se interrogava como ele não via aquilo quando ele estava no seminário. E aquela alegria que ele tinha, daquele jovem que estava indo para o trabalho, o contaminou tanto que ele resolveu voltar. E voltou, concluiu seus estudos e hoje é padre. E hoje ele conta essa história do convívio, da alegria, da saudade que sentiu da vida na comunidade. A moeda, a ovelha, que deve ser buscada, que foi procurada, que a mulher, a viúva, fez uma festa, que o dono da ovelha fez uma festa, e o filho que tem que ser acolhido. Qual filho não discordou do pai um dia? Qual cristão, no meio da caminhada, não pensou em pegar tudo e meter o pé? Quem de nós não teve um comportamento do filho mais velho, que exclui, que se faz dono da verdade, que faz dono de Deus? Ou daquele empregado fofoqueiro? Fomos convidados para uma festa. O pai fala que o filho estava morto. Mas de verdade, neste evangelho, a maior ressurreição é do pai. Pois todos sabem como um pai sofre sem a notícia e sem a presença de um filho. Pode ter 50 filhos. Se numa festa, se num encontro, se um momento da vida da comunidade comunidade familiar, um filho não vier, lhe faltou tudo. Vivemos a lógica do humano. O pai do amor, o pai de amor, espera que cada filho caia em si, por amor. Não se contenta em esperar. Ele vendo o filho voltar, ele olhando o filho ao longe, ele corre ao encontro e logo lhe restitui a dignidade. Logo devolve a ele uma roupa nova, sinal de dignidade, sinal de compromisso batismal. Um anel, sinal da aliança e o compromisso com a vida. E o principal, uma sandália, para que ele volte à condição de filho. O cordeiro que o pai sacrifica estava reservado para aquele momento de reencontro. O do resgate desse filho, do início da nova vida, e agora sim, ao lado do pai, com o devido reconhecimento. Sabe, senhores, sabe, amigos e amigas, o pai nos conhece e sabe muito bem o quanto somos falhos em nossas escolhas e o quanto precisamos dele para não nos perdermos e para não perdermos a dignidade de filhos amados. E aqui paro a nossa conversa com a frase de São Paulo Apóstolo, porque uma frase que Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 4, versículos 6 ao 7. Não é isso? É porque sois filhos de Deus, é porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações e a ele clamar, Abá, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia. Este evangelho de hoje traz para nós uma leitura, todos nós queremos o colo amado de Deus Pai. Várias canções foram compostas e várias músicas são colocadas, tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória. Várias canções são colocadas em nossas bocas e lindas canções que às vezes nós ficamos só na emoção. A gente quando vê essa relação familiar dos dois filhos, a gente vê essa relação familiar dos empregados, vemos a relação familiar do pai que aguarda o retorno, nós também temos que olhar para nossas realidades. Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Estamos na quaresma, estamos na campanha da fraternidade, falando da educação. Estamos num processo onde a quaresma nos ajuda a meditar, a olhar para a nossa história. E ajuda nesse contexto do primeiro domingo, quando nós fomos para o deserto com Jesus, para a tentação. No segundo domingo, quando o pai manda ouvir o que o filho diz. Domingo passado, quando Jesus ele tem na sua prática contar a história da figueira.
E hoje, quando ele é questionado pelos fariseus e saduceus, pelos doutores, pelos religiosos, por aqueles que carregam símbolos poderosos, aqueles que usam o poder religioso para poder oprimir, para excluir, para aplicar políticas neoliberais, para aplicar injustiças, para simplesmente ostentar. O filho que vai para o deserto, o filho que vai gastar o patrimônio que é do pai, o filho que larga tudo, às vezes ele vai embora da comunidade, ele sai da família, sai do núcleo familiar, não é porque ele quer. Talvez a gente perceba claramente como nossas igrejas, as nossas comunidades, são comunidades excludentes. A famosa frase está no direito canônico, está no catecismo, está na Bíblia. Não está de comunhão com o padre, com o bispo, com o diácono, com o dono da igreja. Essa política, essa sujeira que nós, às vezes, eu falo que nós fazemos, essa discussão de título, de cargo, de poder, se perde totalmente quando olhamos para o Evangelho de hoje. Nós, por sermos batizados, devemos reconhecer plenamente aquilo que o Conselho Nacional do Laicato fala, a nossa dignidade batismal, a nossa capacidade de experimentar Deus, de se encontrar com Deus. E o filho pródigo, o filho que sai, ele não sai porque quer. Ele não sai da maneira que vai, que alguns colocam aí. Nós não conhecemos as motivações que levam aquele filho a sair do espaço. Por isso, a gente, antes de condenar alguém, antes de julgar alguém, antes de dizer que alguém é bom ou ruim, é preciso conhecer essa história, é preciso conhecer a pessoa e é preciso, sobretudo, entender as motivações. O Evangelho de hoje, o Evangelho do retorno do Filho, o Evangelho do Pai da Misericórdia, o Evangelho do Filho ciumento, o Evangelho do servo fofoqueiro, o Evangelho que nos faz entender quem somos nós na fila do pão. Quem somos nós? E essa semana celebramos São Oscar Romero. A gente olha claramente pelas nossas práticas litúrgicas, pelas nossas práticas preocupadas com ritualismo, preocupado se tem ou não tem isso ou tem aquilo, preocupado se vai usar uma veste de 5 mil, de 2 mil, 3 mil, de 4 mil, de 20 mil. E aqui esse filho vem com a veste manchada, suja. E aí a gente olha claramente os 3 presentes que o pai deu para o filho: a veste nova, o anel e a sandália. Tem muito cristão que está de sandália, é filho, mas esqueceu da aliança, esqueceu do anel. Tem muito cristão que está de aliança, está de anel, mas esqueceu, vive com a veste lameada de pecado. Tem muito cristão que está de veste limpa, mas está com condições de escravo. Esquece a condição que ele é. Tira a sandália. O Evangelho de hoje nos faz contemplar qual tipo de pessoa eu sou. Eu sou o pai que acolhe de forma fraterna aqueles que estão dispostos a pedir perdão. Eu sou o filho que fica lá reclamando, não quer entrar na festa. Eu sou o filho que está retornando. Todos nós queremos ser o filho que retorna. Bom, eu paro por aqui, peço para você dar um like, um dislike, um comentário. Se concorda comigo, bem, se não concorda, tudo bem. Democracia sempre. Eu peço que vocês também, dentro da possibilidade, nos ajude aí na possibilidade aí. Meu Pix vai estar aqui, ó. Meu Pix vai estar aqui, ó. Para você colaborar. Perto de São Paulo Apóstolo, meu patrono. A gente vai colocar aí para você no nosso Pix, por favor. Seja generoso, nos ajude a produzir. Também eu estou aqui dizendo para vocês que é preciso, além disso, é preciso ter consciência de tudo que nós estamos fazendo. Se você for sair de casa, tiver que sair, não esqueça de levar a máscara. Em ambiente fechado, ainda use máscara. Agradeço ainda os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos vocês que estão aí trabalhando pelo bem do nosso país, para que possamos vencer a Covid-19. Ainda estamos na luta da Covid. E lembrando que Semana Santa não é feriadão.
só e começa a planejar já o feriadão. Não, não é feriadão. Semana Santa é tempo de meditação e contemplação. E você que está aí do outro lado, deixe seu comentário. Se, como diz outro, se inscreva no nosso canal. Nos ajude e nos motive a produzir. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz domingo! Bom dia!